Então, sem mais delongas, né? Aí, cumprimentando a todos e todas novamente, nós estamos aqui hoje, né, para fazer aqui essa nossa programação, que é o Café no PET, e temos muito prazer em receber a Manuela, que está aqui, né? Os nossos petianos vão conduzir, né? Que já estão aqui preparados para conduzir esse momento, e eu agradeço já, Manuela, a você pela presença, né? Por ter aceitado esse nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui. E já passo a palavra para aqueles que irão coordenar esse momento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ariel Portes. O nosso evento de hoje é o Café no PET. Ele vai ser comandado por mim, pela Bruna e pela Ellen, que somos bolsistas do programa. Para quem não sabe, o PET ele é o Programa de Educação Tutorial, financiado pelo MEC, né? Onde nós, enquanto bolsistas, desenvolvemos pesquisas individuais, mas também desenvolvemos eventos de extensão, que dialoguem, né, com a comunidade acadêmica. O Café no PET é um desses eventos. E ele foi pensado para aproximar os alunos da graduação, né, que estão iniciando a sua trajetória acadêmica, dos pesquisadores da pós, para que a gente possa entender, né, como acontece dentro da academia, o que está sendo pesquisado, discutido, o que está sendo debatido e pensado pelos pesquisadores da pós. O Café no PET ele também visa apresentar a trajetória profissional e individual dessas pessoas, né, que estão dentro do nosso departamento, justamente para promover esse intercâmbio entre os dois grupos, que na verdade são só, né? Nosso departamento ele é uma grande comunidade. E hoje a gente está recebendo ela, que é formada em História, né, pela PUC-Rio, é mestra em Estudos da Literatura pela mesma universidade, é doutora em História Social da Cultura também pela PUC-Rio, e em 2018 realizou seu pós-doutorado também na PUC, ou seja, é prata da casa, é filha da nossa instituição, né? É com muita satisfação que o Café no PET de hoje recebe Manuela Rodrigues Fatinato. Ela vai contar um pouco dessa trajetória acadêmica e da sua atuação na área de memória empresarial e institucional, que é algo que dialoga bastante com as nossas pesquisas na área de memória, de patrimônio do bairro da Gávea. Manu, começa contando para a gente como foi essa trajetória acadêmica, né, nesses 4 ciclos universitários que você passou. Conto sim. Para contar isso, eu estava querendo preparar alguma coisa, mas eu odeio essa dinâmica online, que você fica preparando um monte de coisa, e na verdade só toma mais tempo da gente, né? Tem sido tão difícil essa dinâmica online que eu achei melhor fazer isso na forma de conversa mesmo, o que facilita muito porque Ariel, Ellen e Bruna, a gente já tem conversas semanais de muita proximidade, né? E na apresentação que eu queria fazer, eu queria começar falando um pouquinho de um livro que eu não consegui reencontrar aqui nos meus arquivos, talvez por isso que eu também não tenha feito a apresentação, que é um livro do Pierre Nora chamado Ensaios de Ego e História, né? E nesse livro, alguns historiadores da terceira, né, geração dos análises, contam um pouco as suas trajetórias de vida, como eles se tornaram historiadores, né? E a gente vê que essas trajetórias de vida elas são cheias de percalços, e não necessariamente aquilo que eles se tornaram é aquilo que eles projetaram ou tinham em mente quando eles começaram a sua trajetória profissional. Muitas pessoas descobrem suas pesquisas e as suas missões, na verdade, por situações da vida, né? Porque apareceu uma bolsa em algum lugar, num núcleo de pesquisa, porque alguém chamou para trabalhar em algum outro lugar, e daí você que estava querendo estudar a Idade Média se vê estudando Revolução Francesa e se descobre ali e descobre conexões que você não enxergava antes, né? Então, eu gosto de contar essa história porque o Felipe me marcou pessoalmente, porque eu me reconheci em várias daquelas trajetórias. Eu entrei na faculdade, aí na PUC, em História, em 2001, né? Fui orientando o professor Maurício Parada, e naquela época eu estava super interessada em cinema e me interessava por cinema, pela Nouvelle Vague, pelo novo realismo italiano, e fiz uma monografia sobre o cinema de François Truffaut, especificamente pensando nessas histórias de vida e subjetividades, e a partir da trajetória do Antoine Doinel, que é um personagem
que aparece em vários filmes dele, ao longo de toda a trajetória dele como cineasta, ele conta a história desse personagem que se mistura com a sua própria vida e também com a vida do ator, que se torna uma espécie de alter ego dele próprio. Assim. Essas três personas se misturam numa quarta, digamos assim, que é um pouco de cada um deles. E a partir daí a gente tem várias camadas de leitura sobre a sociedade francesa, sobre as formas de subjetividade que estavam se fixando, se firmando e, na verdade, se complexificando naquele momento. Isso me fez me interessar por essa coisa das histórias de vida, né? Isso me levou a querer ir para a literatura para estudar autobiografias e histórias de vida. E lá fui para a literatura, fui fazer mestrado em literatura aí mesmo na PUC. Meu orientador foi o professor Júlio Diniz, que hoje em dia é o vice-decano ou o decano da literatura, das humanidades, né? Literatura, teologia, é o decano diferente do departamento de história. A gente tem os dois que são das humanidades e é o outro. E daí lá eu entrei em contato, na verdade, através do Maurício Parada, que ele continuou sendo assim meu grande parceiro intelectual e a gente desenvolveu sólida amizade. Hoje em dia somos, além de tudo, grandes amigos. Através do Maurício Parada eu conheci a história de um filósofo tcheco que veio do Brasil nos anos 60, no final dos anos 50, na verdade. Passou 30 anos aqui, depois voltou para a Europa e escrevia em português, inglês e italiano, português, inglês, alemão e francês. E naquela época ele era muito pouco conhecido e ele fez uma autobiografia assim, absolutamente arrebatadora, que ele escreve durante 30 anos sem nunca concluir. E o último capítulo que ele deixou escrito, ele deixou a autobiografia escrita em 3 línguas já. Não finalizada em 2, meio que na sua forma final, que foi a público só em alemão, e os 2 últimos capítulos tiveram que ser traduzidos do alemão para o português. E daí, em francês, ela tinha outra estrutura. E o último capítulo dessa autobiografia era o caminho dele voltando à sua casa em Praga, cidade que ele tinha deixado, que ele visitava de novo naquele momento, né? Como se fosse a primeira visita dele. Depois eu descobri que não era a primeira visita, era a segunda. Mas, assim, de uma maneira quase épica que termina essa autobiografia, e o que não foi um plano, né? E eu comecei a estudar esse filósofo, inicialmente, assim, pensando pelo viés da escrita, pelo viés das histórias de si, das autobiografias. O que me trouxe de volta a história, na verdade. Não pela autobiografia, mas para complexificar essa discussão, porque dentro desse olhar sobre a história de vida e sobre, na verdade, as narrativas sobre essas histórias de vida e a construção de si, isso me levou de volta ao tempo histórico e a discussão sobre temporalidades, e é uma forma de olhar para a história que é uma forma não teleológica, não longe de ser positivista, e muito mais pela linha das sensibilidades e experiências, né? E, assim, curiosamente, o Departamento de História da PUC, aí eu vou fazer vou levantar aqui a bandeirinha, é um dos lugares, assim, mais particulares para você estudar história, né? Primeiro que conta-se muito que ele é o departamento de história que mais produz não historiadores. Que várias pessoas vão trabalhar com outras coisas, e na verdade eu acho que é um lugar assim absolutamente maravilhoso, porque permite que você estude qualquer coisa, né? Assim, existe muita liberdade intelectual nesse departamento, e o meu projeto, por exemplo, quando eu entrei no doutorado, ele não jamais teria sido aceito por outro departamento de história, assim. Então eu me sinto sempre marginal naquilo que eu faço, o que eu acho, na verdade, absolutamente positivo. Eu acho isso muito produtivo, assim. E eu continuei estudando esse filósofo, eu expandi o meu olhar para estudar a obra dele, o pensamento dele, tendo em vista essa noção de história, o exílio como uma condição contemporânea que lida com as diferentes temporalidades de uma forma crítica e tensa, e também a escrita do ensaio. E foi pensando em exílio e ensaio que eu fui fazer o pós-doutorado no Departamento de Filosofia com o professor Pedro Duarte,
porque daí eu comecei a querer estabelecer diálogos entre outros intelectuais e artistas exilados, especificamente artistas intelectuais exilados que escrevessem na forma de ensaio, né? E, curiosamente, assim, eu fui, nesse meu percurso, conhecendo muitas dessas trajetórias de intelectuais exilados, e todos eles escreviam na forma de ensaios. Então, acho que tem um grau de instabilidade nessa condição, que também te conduz a uma escrita... Não, te conduz, a gente não pode dizer, né? Mas que, de alguma forma, está relacionado e se mostra mais numa escrita que é uma escrita que não aceita os sistemas, que não aceita ser limitada, que se quer experimental e que joga com isso, né? Que joga com justamente a falta de objetividade como uma potência e não como uma falha. É uma forma de conhecimento que é uma forma de conhecimento também marginal em relação aos saberes tradicionais. Então, assim, essa ideia de ensaio é uma ideia que é super pouco trabalhada na filosofia, e o Pedro Duarte trabalha isso, por isso que ele foi assim, um grande contato intelectual, assim, que a gente se encontrou nesse lugar. Ela é mais trabalhada na literatura mesmo, assim, a literatura que se voltou mais para essa questão do ensaio, porque entende isso como uma escrita, e como uma escrita experimental, e na sua condição de escrita, né? Por que eu escolhi para a filosofia e não ficar na literatura? Porque me interessava entender justamente essa sem ignorar essa dimensão de escrita e tudo que ela tem de artística e de criadora, né, poética nesse sentido, no sentido da criação, pensar o quanto dela, na verdade, não é uma provocação de conhecimento, que se quer conhecimento, né, e não se quer conhecimento em detrimento da criação literária e artística. Na verdade, ela se quer produção de conhecimento justamente nesse espaço em que ela se encontra com a criação literária e artística. É uma coisa deliciosa e absolutamente angustiante, porque você não chega a lugar nenhum, né? Você fica sempre nesse meio do caminho, e é aí que você tem que estar mesmo, assim. Então, isso para nós historiadores, eu me coloco como historiadora de formação, né? Isso para nós historiadores é muito interessante, assim, porque isso, de uma certa forma, vai contra tudo aquilo que a gente é formado para fazer, né? Que é encontrar algo, encontrar uma resposta, buscar origens, e ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo isso alimenta, porque é justamente essa busca de respostas e de origens, e ela na verdade é uma busca de caminhos, né? Que não se acabam nunca. Então ela é o conhecimento que não se basta nunca, né? Que está sempre te levando para algum outro lugar. E daí eu falei tudo isso da minha trajetória intelectual. Daí eu não sei se eu deixo você fazer a próxima pergunta, Ariel, eu já vou direto para ela. Pode seguir. Posso seguir? Pode. Então, que paralelamente à trajetória intelectual, o que no cenário que a gente vive hoje, né, que a gente está vendo um desmonte das universidades, uma falta de interesse do governo em incentivar caminhos que não sejam os caminhos... Bom, a gente viu a fala do último do ministro há pouco tempo, falando claramente, né, sobre isso, que as pessoas não têm que ir para a universidade. Mas, assim, há uma desvalorização muito grande, sobretudo das ciências humanas e sociais, né, daquilo que não tem uma função, né, uma função prática e objetiva na sociedade. Então, paralelamente a esse caminho intelectual, na verdade, eu sempre mantive uma atuação assim, muito prática, muito objetiva, tentando articular um conhecimento acadêmico ligado à cultura, ligado à história, mas de uma maneira maior, com trabalhos práticos e objetivos, né? E, assim, logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na TV Globo numa área de memória. Na verdade, eu fui trabalhar numa área que era uma área de contato com a universidade, chamada Globo Universidade, que fazia cursos e fazia vários tipos de ações em parceria com a universidade, e isso a gente fez coisas com a PUC, a gente também fez coisas com a FRJ, com a UNB, e daí depois eu trabalhei durante muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, numa área de consultoria,
criando projetos editoriais ligados à comunicação, mas, sobretudo, ligados a traduzir o conhecimento que eles tinham lá, que não tinham nada com história, no geral, eram coisas relacionadas à gestão, à economia, políticas públicas, mas traduzir isso para um público comum, fazendo publicações. Só que a gente encontrou aí caminhos de trabalhar com temas que fossem temas mais interessantes do ponto de vista meio pessoal, né? Então, a gente fez alguns projetos ligados à história e memória e também a artes. E há 3 anos atrás eu voltei para a TV Globo, para voltar para essa área, que é uma área de memória, chamada Memória Globo, que hoje em dia é uma área ligada ao jornalismo, mas ela durante muito tempo foi uma área ligada à comunicação, a área de comunicação da Globo, que é uma área que existe há 20 anos, cuja base dessa área é a criação de um acervo de entrevistas de memória oral. A partir desse acervo, que é um acervo interno, né? Ele não é público, mas a partir desse acervo, a empresa produz conteúdo, conhecimento e para o público de várias formas. Então, já foram feitos livros, a gente faz pequenos documentários para a internet em muitos momentos e também apoia produções que se interessam por esses conteúdos e de várias formas. Assim. Na verdade, imagino que todo mundo já deva ter visto quando algum ator importante morreu, aparece uma entrevista que tem um fundo azul no Jornal Nacional, e essa entrevista é feita por nós. Assim. A gente tem mais de 1000 entrevistas que foram feitas ao longo de 20 anos, entrevistas de memória oral, que ficam ali e não vão a público, a não ser nessas ocasiões, quando a pessoa morre ou quando tem alguma data específica e algum projeto específico. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu voltei como pesquisadora associada do projeto que é coordenado pelo Maurício Parada, que é o projeto de memória, justamente por causa dessa experiência, que é o projeto de memória da White Martins, que a gente está fazendo, e daqui participam Ellen, Bruno e Ariel, que é para a criação de um centro de memória na White Martins. A gente, infelizmente, foi interrompido agora com a pandemia, as nossas atividades não foram interrompidas, mas o nosso trajeto ficou um pouco perturbado, né? A gente teve que rever um pouco a nossa situação, se adaptar ao trabalho remoto, e uma série de entrevistas. O objetivo do projeto nessa fase que a gente estava era começar um programa de memória oral com funcionários da casa. Era uma experiência que eles já tinham tido há 10 anos atrás com o Museu da Pessoa, e a gente retomaria agora com outro viés. E, enfim, fomos impedidos de fazer isso, e a gente está há 1 ano criando formas, na verdade, de debater esse tema, assim, de estudar memória oral e de pensar como que esse conhecimento, o conhecimento histórico, pode servir a uma empresa, né? E como servir a uma empresa e servir também a nós, enquanto historiadores, enquanto pesquisadores, como conhecimento, como desenvolvimento de espírito crítico para questões que são questões que não necessariamente nos interessariam de cara, né? Então, assim, quando a gente vai... É muito fácil a gente pensar numa empresa como a Globo, que é uma empresa de conteúdo e que tem muitas coisas ali que tocam a sociedade muito claramente, né? Pensar em fazer um grande programa de memória oral numa empresa dessa, a gente pensa que a gente vai... É muito fácil você se interessar por ficção televisiva, por telenovela, por televisão, que é uma coisa que tem um contato direto com a sociedade brasileira há muitos anos, por jornalismo. Mas quando você pensa numa empresa como a White Martins, né, fica mais assim, nossa, vou fazer um programa de memória oral sobre gases industriais, né? Meu Deus! Como é que a gente... Né, o que pode nos interessar nisso, né? E a gente tem discutido muito isso, e a gente discute isso também muito com o apoio das entrevistas que foram feitas pelo Museu da Pessoa, que tem uma metodologia totalmente diferente da que a gente está construindo, como, a partir dessas trajetórias individuais e profissionais, né, as trajetórias profissionais das pessoas individuais, como a gente descobre nuances de uma história social do trabalho no Brasil, né?
sobre a relação da industrialização com as vidas das pessoas, né, em vários aspectos. E várias questões de desenvolvimento tecnológico, industrial, que não prestaríamos atenção nelas assim logo de cara. E é isso, fiz um resumo. Agora eu jogo para vocês. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Bruna, Ellen? Eu sigo. Uma pergunta, na verdade. Durante essa sua trajetória acadêmica e também profissional, você teve algumas experiências internacionais, de intercâmbio e tal. A gente queria saber um pouquinho como que foi isso para você, para a sua formação, e em relação ao trabalho também, se você estava fazendo algo junto, estava trabalhando, fazendo o intercâmbio, como que foi isso tudo? Eu conto, então. Quando eu entrei no mestrado, eu trabalhava na Globo e eu saí para me dedicar inteiramente ao mestrado. Eu ganhei uma bolsa e saí para me dedicar ao mestrado. E foi, assim, uma decisão super acertada, muito possível naquele momento, que talvez não tivesse sido possível adiante na minha vida, né? E eu tinha muito em vista um programa que tinha no Departamento de Letras na época, que era um programa com a Universidade Nacional de Rosário. E, obviamente, você precisava ser bolsista e ser integral, regime exclusivo, para você poder participar desse programa, né? E daí eu saí do trabalho e apliquei para poder participar e fui passar um semestre na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, no Departamento de Literatura Latino-Americana, lá. E, assim, para começar, assim, a experiência como estudante, como pesquisadora, foi absolutamente maravilhosa, riquíssima, porque me deu acesso a uma vida universitária que eu não tive no Rio e que não teria no Rio, né? É uma cidade pequena, uma cidade universitária, em que uma parte importante da cidade gira em torno da universidade, né? E é uma universidade para a qual você vai andando de quase qualquer lugar, uma cidade pequena, então tem uma vida universitária que a gente no Rio não tem essa dimensão do que é, né? Eu acho que talvez no Brasil poucas cidades tenham isso. Talvez as cidades mineiras ainda tenham um pouco essa vida, né? E é incrível, porque você realmente mergulha na universidade, né? Você não se perde no trânsito, fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, preocupado com as coisas da vida. Eu recebi uma bolsa que lá era ótima, então eu vivia direito. Então você também não tem essa preocupação, que não é uma preocupação trivial, né? Que é a preocupação em sobreviver, na subsistência. Então, e aulas maravilhosas com pessoas que realmente viviam aquela vida, com grandes discussões. E para minha surpresa, especificamente aquela universidade, a Universidade Nacional de Rosário, e aquele departamento, tem pesquisas assim, eles radicalizam muito nas pesquisas deles. Eles são muito ousados nas suas abordagens. O estudo de literatura latino-americana lá se debruça sobre literatura contemporânea, assim, realmente muito contemporânea. Entrei em contato com coisas que eu não conhecia no Brasil, como literatura da Tríplice Fronteira, uma série, editoras que se autopublicavam a partir de cooperativas de catadores de lixo, de papelão, e faziam livros manuais escritos em português, em espanhol e em guarani. E assim como essa pesquisa, que foi uma pesquisa que realmente que me impressionou na época, eu tive contato com pensadores latino-americanos, que também é uma coisa que naquela época, eu acho que hoje em dia vocês têm mais acesso do que a gente tinha naquela época na universidade. Assim, os pensadores que são os nossos irmãos, que a gente pouco lê aqui, né? Acho que a gente lê muito aqui a Beatriz Sarlo, o Ortiz, mas a gente lá podia entrar em contato com uma série de pensadores que não nos chegavam e que, na verdade, são tão próximos da gente, nos oferecem visões daquela sociedade, daquela cultura, daquela arte, que tem sinergias muito grandes com a nossa forma de pensar, de ver o mundo, e, mais importante ainda, a forma como nós somos vistos pelo mundo e pelos intelectuais que a gente lê, né? Então, assim, a gente tem uma formação aqui, e daí eu estou falando da gente, pensando na formação que eu tive, eu acho que as coisas realmente mudaram e têm mudado cada vez mais. Eu vejo acho que é muito diferente. Acho que eu me formei em 2006 ou 2007, acho que tem
uma distância significativa aí. Mas a minha educação era muito baseada, né, nos pensadores europeus e americanos, e, na verdade, você está lidando com toda uma dimensão de construção de pensamento que muito daquilo nos escapa, né, e que nós não fazemos parte daquilo exatamente daquela forma. Então, ter contato com essa outra forma de ver o mundo, né, essa forma de ver o mundo sul-global, foi muito importante, assim. Daí, depois disso, eu voltei a trabalhar, foi quando eu trabalhei na FGV. Quando eu voltei para o doutorado, passado um tempo, eu me afastei, continuei fazendo projetos para eles e fui para Brown também pelo um convênio que tem a PUC, que tem um departamento internacional da PUC que tem esse convênio, e uma vez por ano eles abrem uma seleção de bolsas que são para estudantes de mestrado e estudantes de doutorado. E também um semestre, é uma bolsa que é uma bolsa que é da própria Brown, é um acordo que tem a Brown com a PUC manda alunos para lá, e a Brown manda alunos para a PUC também, também vale isso para a universidade inteira, para todos os departamentos. Essa seleção é aberta anualmente, eu acho que, se não me engano, em setembro ou outubro. E daí eu fui para Brown para estudar no departamento de estudos portugueses e brasileiros, com o professor Luiz Valente, que é um professor brasileiro que mora lá há uns 40 anos, eu acho. Assim, ele fez toda a sua... Acho que ele foi para lá logo depois de formado, fez toda a sua trajetória intelectual lá. Acho que, se bobear, ele fez faculdade lá também. E estuda literatura brasileira, estuda Guimarães Rosa, Clarice Lispector. E eu fui para lá, então, estudar com ele, que também foi uma outra experiência de cidade universitária, porém, cidade universitária é um grande centro, né? Providence, onde fica Brown, não é um grande centro, uma cidade pequena universitária. Só que é Estados Unidos, então é toda uma outra dinâmica, assim. E daí, o que me chamou a atenção em termos de experiência acadêmica e intelectual, e também algo que vai muito de encontro ao que a gente vive aqui, primeiro foi a seriedade, né, com a qual eles encaram as coisas, assim, e o acesso a bibliotecas que funcionam até as 3, 4 horas da manhã, e você pode passar a noite inteira, você tem acesso a absolutamente tudo. Todo mundo estuda muito, estuda tudo. Então, assim, tudo é estudado. É uma diversidade, assim, absolutamente enorme de conhecimentos e pesquisas. Agora, uma coisa muito específica, assim, que eu aprendi lá, e que também é totalmente diferente da forma que a gente estuda, e a nossa formação aqui, são as metodologias ativas, né? A gente está acostumado a aulas que são aulas mais ou menos expositivas, não exatamente expositivas, mas nós, nas humanidades, temos aulas que são discussões de texto, né? Debates de texto, e esse debate é sempre muito mediado pelo professor, né? E eu acho que nós fomos ensinados, pela nossa educação primária e secundária, nós fomos ensinados a entrar numa sala de aula e esperar que o professor fale alguma coisa, nos conte alguma coisa. E a partir disso que o professor fala e nos conta, a gente começa a pensar. A gente começa, e pouco se fala, né? Pouco se fala, pouco se questiona. E para mim foi um choque, porque eu cheguei lá, eu sentei na sala de aula, e na sala de aula as pessoas sentam e discutem. Então, parte da premissa que todo mundo lê o texto. Na verdade, até existia um sistema lá que todo mundo, você tinha, sei lá, 5 textos por aula, ou um livro inteiro por aula, você lia o texto, você escrevia um texto sobre o texto, ou sobre o livro, você submetia até o dia anterior a esse sistema que todos os outros alunos da sua sala tinham acesso, e para pós-graduação, então eram 10 pessoas, era uma discussão restrita a pessoas que estavam interessadas naquilo mesmo, né? Você submetia aquele texto, e daí você chegava na sala de aula e ninguém estava discutindo o livro, ninguém esperava o professor falar. Na verdade, as pessoas discutiam aquilo que elas já tinham escrito e lido umas das outras, né? E de verdade, faziam isso mesmo. E faziam isso, assim, muitas vezes, acho que a gente foi muito educado a ficar um pouco constrangido, né? Com a autoridade do professor, e não falar exatamente tudo, e ter medo de alguma
de alguma repreensão, talvez. E lá não, todo mundo fala, podem falar bobagens, inclusive, não tem problema nenhum. A partir das bobagens, o conhecimento é construído também, é construído no diálogo, na troca, na discussão. Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito, assim, é uma forma de criar conhecimento muito diferente da nossa. Não vou dizer para vocês que eu prefiro essa forma, não, até porque eu acho que a maneira que a gente tem de fazer isso, quando é bem feita, é claro, quando todo mundo participa, todo mundo lê e aquilo toca a todo mundo, a gente às vezes vai muito mais fundo nas discussões, justamente porque a gente não lê milhões de coisas ao mesmo tempo, como eu vi lá, isso acontecendo muitas vezes, né? Você realmente, a qualidade dessa discussão, quando você lê 5 textos para uma aula, vai ser diferente do que quando você lê um texto e mergulha nele na linha, que é muito uma leitura que a gente faz aqui, né? Pelo menos na PUC a gente é muito ensinado a fazer isso, né? A mergulhar num texto, aí na linha, na letra, pensar nas minúcias, assim. Então, são formas diferentes de construir conhecimento e eu acho que elas são interessantes para coisas específicas, né? Mas eu acho muito importante ter contato com essas formas e, sobretudo, respeitar essas formas de conhecimento, né? Para as suas diferentes aplicações. Foram essas. Oi, Manu. Agora eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ficou uma parte que você falou que ficou um pouco curiosa para mim e que, na minha concepção, acho que foge um pouco do padrão que a gente é acostumado dentro da academia, é sobre a parte que você falou que você partiu para uma ferramenta para sua pesquisa, acabar valorizando, até anotei, a sensibilidade dessas experiências, né? No meio dessa pesquisa que às vezes a gente é tão acostumado a levar as coisas tão ao pé da letra que a gente perde um pouco, às vezes, essa sensibilidade. Como que você teve esse estalo na sua cabeça de ir para esse lado mais dessa valorização, de enxergar essa sensibilidade dentro da história? Olha, Ellen, eu acho que, na verdade, a gente não escolhe essas coisas, né? Eu acho que essas coisas são... eu acho que a gente tem que obedecer ao que nos interessa, né? Eu acho que cada pessoa tem um olhar sobre o mundo, né? E esse olhar ele é construído de diversas formas e a partir de diversos contextos, né? Eu acho, e isso é uma discussão que eu sempre tive muito com o Maurício Parada, que eu não falei, que foi meu orientador de doutorado também, tá? Uma discussão que a gente sempre teve muito era de nunca se desconectar da nossa pesquisa, assim. Acho que não existe uma regra para isso, né? Eu acho que nós, como historiadores, fomos ensinados a ter uma distância objetiva do nosso objeto de pesquisa. Eu acho que o conhecimento científico, de modo geral, né? Ele cria essa distância entre o objeto e o pesquisador e, no geral, trata essa distância como uma condição necessária do conhecimento. Assim. E se você pensar isso em determinadas situações, se você pensar nisso em arte, e imagino que aqui devam ter pessoas que estão caminhando para a história da arte, né? Assim, não existe, se você quiser, hoje em dia, sobretudo no século XXI, e quando você olha para a arte contemporânea, olhar aquilo de uma forma objetiva, como os historiadores da arte do século XIX olhavam para a sua arte representativa de uma forma objetiva, exigindo dela que fosse uma reprodução mais perfeita possível da realidade. Eu acho que a gente acho que as coisas não têm sentido mais, né? Então, eu acho que dependendo do seu objeto de estudo, você está, de alguma forma, mergulhado nele, né? Você se mistura a ele de alguma forma, dependendo das suas escolhas. E eu acho que uma das condições assim da contemporaneidade é o reconhecimento, o seu reconhecimento enquanto agente ativo, né? Enquanto
observador e parte daquilo que você produz, estuda e constrói, né? Assim, estou falando, isso é óbvio, a premissa da nova antropologia, é a premissa de toda da arte contemporânea e de todo o pensamento contemporâneo de modo geral. Mas eu, assim, acho que talvez em algumas áreas da história, em alguns lugares da história, isso ainda esteja um pouco distante. E eu acho que quando você estuda arte, literatura, cinema, quando você estuda essas coisas especificamente, você não tem como ir para outro caminho, entendeu? Se você estuda a industrialização e os gases industriais, fica um pouco mais difícil e acho que a coisa é claramente mais separada. Mas dependendo do seu objeto de pesquisa, o seu olhar vai ser o seu olhar individual, e isso não pode ser confundido de maneira nenhuma. Isso é uma coisa importante, assim, de se ter em mente. Eu acho que o desafio é esse. Isso não pode ser confundido com subjetivismo, né? O limite é tênue entre você descambar para uma valorização de si, do seu próprio olhar, como uma coisa absolutamente especial e realizada por si só, e você entender um olhar seu como crítico e construtor de um conhecimento que é específico, assim, que tem um viés, né? E isso na verdade, a premissa do ensaio. Então, eu acho que, na verdade, o meu olhar sobre o mundo e sobre as coisas que eu acabei pesquisando e trabalhando ficou muito misturado por esse olhar que é um olhar ensaístico, né? Que é um olhar que se vê em contato com aquilo, é um olhar que se quer, que entende o conhecimento como uma construção. E acho que isso não é uma coisa que você escolhe. Muito bacana, Manu. Foi muito bacana escutar a sua trajetória profissional, né, ao longo da graduação. Agora, vou caminhando, né, um pouco o foco para a sua atividade profissional hoje, né, o trabalho que você faz tanto na Globo quanto na White Martins. É muito comum nos alguns departamentos da PUC, a gente vê uma sinergia muito grande entre academia e instituições externas. Isso acho que é muito comum nos cursos de exatas, nos cursos de comunicação, onde existe muita abertura para esse tipo de trabalho. Mas quando a gente olha para a área de ciências humanas, parece que isso ainda não existe muito, né? É uma área um pouco fechada, voltada para dentro, para a academia. Parece que muito do que se produz fica aqui dentro e não tem um contato principalmente com empresas, né? Um link que a gente não pensa automaticamente. E não sei, acho que isso parte muito daquela ideia da prestação de serviço, né? Ou seja, o indivíduo de humanidades, como é que ele vai prestar um serviço para uma empresa? Eu queria que você comentasse um pouco nessa linha, como esse tipo de trabalho, mesmo que seja para instituições privadas, ou seja, instituições externas de uma forma geral, eles também podem contribuir para a produção acadêmica, né? Para que não seja só uma prestação de serviço. Como isso pode ser uma via de mão dupla, né? A academia ajudar essas instituições também ajudar a academia, né? No sentido de não só de material para pesquisa, mas também em investimentos e pensar novas metodologias, novas ideias e tudo mais. Eu acho que assim, um vício também que nos foi imposto é de pensar o conhecimento intelectual como algo absolutamente livre, né? Tem um quê de genialidade nisso, né? Tem um quê de tipo do artista genial. O seu conhecimento deve ser livre e desinteressado, né? E curiosamente, assim, se a gente pensa num desenvolvimento, para falar uma coisa assim bem atual, né? Num desenvolvimento de vacina, né? Não tem nada mais desinteressado do que isso, assim. E da importância que você tem, lógico, no financiamento público, né? Para você desenvolver um remédio ou alguma coisa assim, mas que você também tem investimentos privados que estão envolvidos nisso, né? E isso pode ser ruim, obviamente, mas não necessariamente mais importante, assim, isso está aí, né? Isso está aí, e também eu acho que é uma coisa assim um pouco... Acho que já é bastante real a gente agora no século XXI,
ignorar que todo mundo precisa ter um trabalho, todo mundo precisa pagar contas e sobreviver, né? E que a gente está, agora também, agora nesse momento, num momento extremamente difícil para quem não escolheu fazer engenharia, direito e medicina como queriam no início do século XX todas as famílias para os seus filhos. Então, eu acho que tem um preconceito muito grande em relação a isso, tá? E eu acho que esse preconceito deve ser revisto, e deve ser revisto por 2 motivos, assim. Primeiro, foi o que você falou, eu acho que isso tem retorno para a academia de diversas formas, né? E daí, para falar um pouco sobre a gente, sobre agora o nosso projeto aqui na PUC, a White Martins veio até a PUC, porque eles têm um departamento de responsabilidade social que tinha uma verba direcionada para pesquisa, né? Para pesquisa e para atividades educacionais. E eles queriam fazer um projeto de memória, e eles foram a universidades públicas e não tinha como isso ser feito por questões burocráticas, porque não havia essa possibilidade. Daí eles vieram até a PUC. E a gente criou um grupo que existe, esse projeto existe já há 3 anos, vários alunos do departamento passaram por esse projeto. A Sofia, que saiu há pouco tempo, acabou se especializando em restauração, porque o projeto começou como restauro e catalogação de documentos, então ela criou uma especialidade a partir disso. Agora a gente está fazendo toda uma discussão sobre memória a partir disso. Tem 5 alunos no projeto, então essas pessoas... E a empresa ela não tem ela não nos pede nada especificamente. A gente tem total liberdade, claro que eles têm interesse e eles nos encomendaram uma coisa, mas a forma como a gente caminha para a construção do que eles nos pediram, né? A gente agora vai fazer um centro de memória, que vai ser um espaço físico, com uma exposição. Então, a gente tem que produzir um conteúdo para essa exposição, e o projeto de memória oral é um caminho para isso. A forma como se dá a gente tem completa liberdade para fazer isso, ninguém nos pede nada, e isso nos permite discutir uma série de questões. A gente não chegou ali amando gases industriais, ninguém pensou em estudar gases industriais, mas a gente começou a tentar direcionar o nosso olhar para pensar quais eram os pontos de contato disso com a sociedade. E a gente se dividiu, cada um no seu interesse, para procurar esses pontos. Então, uma pessoa, o Guilherme, começou a pensar, que também faz uma outra graduação em relações internacionais, começou a pensar nas relações internacionais dessa empresa. A Ellen ficou especialmente interessada por essa questão das histórias de vida, que está na raiz da memória oral, e como essas vidas se relacionavam ao trabalho. Dei 2 exemplos aqui. Mas o que a gente pôde perceber é que, como a partir daquelas referências todas, isso contribuiu para nós para pensar numa história social do trabalho no Brasil, para poder desenvolver outras pesquisas, olhar de outra forma e conhecer uma realidade que é uma outra realidade, é uma realidade como outra qualquer, né? No Brasil, assim, a realidade das empresas, o mundo do trabalho, ele tem diversos aspectos, e isso é interessante, isso é uma linha de pesquisa, isso é uma linha de conhecimento, né? E é uma linha de conhecimento super relevante, na verdade, com pouca gente envolvida e super relevante, que existe em outros lugares do mundo. E daí eu vou contar também uma historinha para vocês, no caso do Memória Globo. O Memória Globo, que é essa área que existe há 20 anos na Globo, foi criado a partir de um convênio com o Departamento de História da PUC. Foi chegando ao Departamento de História da PUC, foram professores do Departamento de História da PUC que foram para dentro da Globo e criaram essa área enquanto projeto, estabeleceram as diretrizes de pesquisa, se associaram ao Museu da Pessoa na época para poder pensar como construir esse programa de história oral. Depois as pessoas foram saindo da área, se estruturou, virou uma área interna com uma dinâmica própria, e essa área empregava uma série de historiadores, cientistas sociais, antropólogos, que estão lá fazendo pesquisa. E essas pessoas estão produzindo pensamentos críticos. Muitas dessas pessoas saíram, se tornaram professores, e mesmo o próprio conhecimento produzido pela instituição, ele também não deve ser ignorado, né? Ele deve ser lido sempre, e todo conhecimento produzido por qualquer instituição deve ser lido sempre de uma forma crítica, né? E nós, enquanto pesquisadores, enquanto leitores, devemos
exercitar esse espírito crítico em tudo que a gente faz. Isso também é uma etapa importante da nossa educação enquanto intelectuais, né? E para isso, na verdade, qualquer assunto serve. Qualquer assunto nos serve para que nós aprendamos a ler as coisas criticamente, a como pesquisar, a não tomar uma informação como certa, a olhar por outros ângulos, né? E a se interessar, aguçar a sua curiosidade para procurar outros caminhos, né? Essas são habilidades de pesquisa que vão servir em qualquer situação. Em qualquer situação acadêmica, em qualquer situação de pesquisa, seja ela para a sua própria tese de doutorado, para o seu próprio livro que você quer fazer no futuro, ou para uma pesquisa que é encomendada para uma instituição qualquer. Você pode tirar coisas incríveis, assim, mesmo quando o produto não é tão legal, né? Na verdade, você pode tirar coisas incríveis enquanto forma de conhecimento, assim. Eu diria que isso é uma etapa, assim, fundamental da educação, sabe? E, às vezes, a gente consegue ter muito mais desafio ao chegar a esses aspectos que eu mencionei, numa atividade dessa, do que numa leitura mais acadêmica, porque é isso, assim, você tem que dar para as pessoas essa possibilidade de conhecer essas diferentes formas de atuação, né? Manu, eu queria fazer uma pergunta para você que eu estava pensando sobre como você trabalha na Memória Globo e no projeto da White Martins também. A gente trabalha muito com a história oral, né, do que se é contado, e acaba que a gente tem que um pouco se basear naquilo que é contado. Então, como que você concilia essa questão da história oral e de toda a discussão que corre em torno dela com essa história escrita, né? Quando você vai passar para o papel? O que você leva em consideração? Como que se cria a base ali? Acho que, assim, existem muitos manuais de história oral, né? E existem metodologias de história oral, sobretudo experiências que nos ensinam metodologias, porque eu acho que uma lição importante também para quando você trabalha com isso é que essas metodologias, elas não são cartilhas para você seguir, né? A melhor metodologia, ela parte da sua pesquisa, né? Você tem que entender o que aquela pesquisa te apresenta de problemas para você poder construir com o que você tem, óbvio que não é do nada, né? Mas para pegar os vários elementos que você estudou e conciliar com o problema que aquela pesquisa te apresenta. E no caso da história oral, eu acho que uma coisa muito importante para quem se interessa por isso, para quem deseja seguir isso, é que a história oral ela não te fornece dados, né? Você não vai fazer entrevista para extrair dados das pessoas. Ela não é um documento no sentido estrito, né? Que a gente também, todo mundo imagino que já tenha discutido a questão do documento e como, na verdade, o documento ele também é algo para ser interpretado de acordo com o seu contexto de produção, etc. Então, a história oral é como qualquer outro documento nesse sentido, tá? Que deve ser interpretado. O que a história oral nos traz, o que trabalhar com histórias de vida nos traz, e isso vai valer para uma entrevista de história oral, isso vai valer para uma autobiografia, isso vai valer também para uma biografia, para uma história de vida escrita por outra pessoa. São os olhares, a mediação que aquilo nos traz, né? Ao entrevistar uma pessoa de uma empresa, tá? Ao fazer uma entrevista com um ator, por exemplo, o que eu vou saber a respeito do seu trabalho, né? Ou das obras que ele participou. Não é um conhecimento objetivo sobre as obras que ele participou, mas é como ele experimentou aquilo, como ele viu aquilo e o que ele construiu a partir daquilo, né? Então, na verdade, isso te dá uma série de desafios, né? Isso sozinho não te diz nada, a não ser como aquela pessoa viu aquele negócio, né? Para você interpretar esse documento, você vai precisar de uma constelação de outros documentos e outras fontes e outras discussões que vão te fazer pensar sobre aquilo, né? Tem o contexto que a pessoa tem o contexto que a pessoa do qual a pessoa está falando, tem o contexto no qual a pessoa está falando,
né? Aquela situação, que é uma situação também da entrevista em si, em que estão 2 pessoas ou 3 pessoas num espaço fechado, a memória nos engana, né? Então, você não toma como dado o que a pessoa te diz, mas a partir daquela entrevista, você tem pistas de como você vai analisar aquilo e o que mais você pode fazer, aonde mais você pode pesquisar para construir uma história a partir daquilo, entendeu? E isso é uma coisa muito importante, assim, porque acho que também tem muita... E daí eu vou falar assim, isso é uma coisa muito, muito importante também, sobretudo quando você está nesse universo de empresas, que nem todo mundo é historiador, né? Nem todo mundo que acaba trabalhando nessas coisas é historiador. Então, isso é uma lição mesmo, que você tem que explicar para as pessoas, né? E outra lição importante é que a informação ela não importa por si só, né? A informação ela só importa dentro de um contexto maior. Ela só importa quando ela vai te ajudar a olhar para alguma coisa ou explicar uma coisa de uma maneira mais completa e mais complexa. Chegaram algumas perguntas aqui no nosso chat. Quer falar, Ellen, antes? Não, eu só ia falar que tinha chegado pergunta. Então, chegaram 2 perguntas, a da Rosa e a do Brandon. Fazer o do Brandon primeiro, que eu acho que tem mais a ver em si com o que você estava falando nesse momento, para dar uma continuidade. Ele perguntou com relação às áreas de atuação. Em agosto do ano passado foi regulamentada a profissão de historiador. Você acha que isso auxilia nessa questão da prestação de serviços? Porque, querendo ou não, é uma validação do nosso conhecimento, mas também é uma delimitação do seu uso? Eu acho a regulamentação da profissão muito importante, acho isso que valoriza o nosso conhecimento, mas eu não acho que ela deva ser impeditiva, não, porque eu acho muito importante e eu sou a prova disso. Se me regulamentam, eu realmente vou para o buraco, porque, afinal de contas, eu não sei o que eu sou. Eu sou formada em História, fiz mestrado em Literatura, meu pós-doutorado foi em Filosofia. Eu participei, ao longo da minha trajetória, de congressos dessas 3 coisas, na verdade, até menos de História do que das outras coisas, e fico sempre me sentindo um peixe fora d'água, assim. Então, passo por situações em que eu me sinto realmente que eu tô fora de sync nas discussões, em vários momentos, e na verdade eu acho isso muito produtivo. Então eu acho que a interdisciplinaridade eu acho ela muito importante. E assim, o que me fez me manter na PUC o tempo todo, eu mudei de departamento, mas fiquei na PUC, né? É um problema isso, uma coisa barrista horrorosa. Mas na verdade isso foi uma escolha, assim, eu não fui... Foi uma escolha porque eu conheci pessoas que me desafiaram e estimularam intelectualmente, num espaço de interdisciplinaridade, num espaço em que essas fronteiras eram borradas, essas fronteiras são borradas politicamente, assim, há uma escolha para isso. Na PUC, nesses departamentos, ninguém está ali se fechando no seu núcleozinho, querendo defender que a minha área de conhecimento é isso e as regras dela são essas, e eu acho isso muito bom. Então, assim, onde é que fica? Acho que é preciso atentar para esse equilíbrio entre a importância de você defender essa forma de conhecimento que é importante, e, sobretudo, ela é importante institucionalmente, né? A gente, né, essa coisa de quando você lê livros por aí, você lê livros de uma discussão que existe muito, né? Você lê livros de jornalistas, né? E daí os historiadores reclamam horrores dos livros de jornalistas, porque não sei o que, eles não dão fonte. A forma de conhecimento jornalística é feita a partir do sigilo da fonte, né? A gente não pode desqualificar o conhecimento deles por causa disso. É uma equação profissional e a forma que eles constroem conhecimento. A gente, como historiador, a gente vai olhar criticamente para isso. A gente vai ter em vista, quando a gente está lendo uma coisa, que é isso, que a gente não sabe quem é aquela fonte, que a gente não sabe qual é o contexto daquela fonte e que, então, a nossa leitura tem que ser até aqui ou até ali, né? A forma de conhecimento do historiador tem em vista a transparência de suas fontes, a transparência da sua metodologia, e por aí vai.
se a gente está lidando com um texto literário, né? O que a gente está procurando no texto literário? A gente está procurando a representação da realidade daquela época? Isso é bastante falho, né? Isso não é uma certeza. Aquela época não está representada naquela escrita, né? Aquela época ela é mediada por um autor que está dentro de um contexto, que vê o mundo que ele está escrevendo, sobre o qual ele está escrevendo, de uma determinada forma. Então, aquela literatura ela está nesse espaço entre esses vários aspectos. Isso também tem que ser entendido. Então, da mesma forma, a gente também está nisso, né? Que para a gente é mais difícil nos olhar, né? Nos olhar criticamente. E que bom, outras pessoas podem nos olhar criticamente para a gente continuar fazendo o que a gente faz. Mas é importante entender, assim, a potência da interdisciplinaridade, né? O aprender com os outros conhecimentos, né? E, sobretudo, os conhecimentos dos nossos irmãos. Foi esse ano ou foi ano passado? Essa coisa da pandemia mexeu com as temporalidades também, né? Nas nossas vidas. Então, esse ano ou ano passado? Acho que foi ano passado. A televisão no Brasil fez 70 anos, né? E eu fiz uma linha do tempo da televisão no Brasil. Assim, sabe, o que eu falo para mim nesses momentos, tá? Primeiro que, assim, toda situação dessa é uma oportunidade de você problematizar, né? Mas você tem que partir de um lugar comum. E daí essa coisa... Pensa, eu não sei se vocês aqui, ou alguns de vocês aqui, querem ser professores e professores de escola, né? Eu nunca quis ser, me arrependi disso, na verdade. Eu não fiz licenciatura, me arrependi amargamente disso depois, mais tarde na vida. Mas eu achava que não quero ser professora, quero ser pesquisadora, quero problematizar, né? Agora, assim, pensa, na verdade, o quão importante não para determinadas pessoas, para um público mais amplo, ter acesso a determinadas coisas. Às vezes, você precisa do básico para que você reflita para o além. Então, tem uma dimensão de generosidade, sabe? Na pesquisa, que ela não é para você. O fato de fazer uma linha do tempo não desqualifica o seu conhecimento a respeito do quão problemático é você pensar em fato histórico, em linha do tempo, mas você pode, sem a linha do tempo, sem os fatos históricos, você não tem como colocar essa discussão, né? A gente está lidando num país com uma parte considerável de pessoas que pedem a volta da ditadura, que acham que não houve tortura, que não tem noção de fatos históricos mais básicos e muito próximos de nós, entendeu? Então, assim, a gente não pode ser displicente com isso também, entendeu? Informação ela não é um problema, assim. Para muitas pessoas elas precisam de algo para começar a pensar. Então, também é nosso papel, e não tem nada de errado nisso, você fazer a linha do tempo para situar a pessoa para que ela tenha interesse por pesquisar alguma outra coisa e olhar para alguma outra coisa, né? Sim, eu tô num âmbito de televisão e de jornalismo, então essas coisas são muito importantes para eles também. Né? Essa coisa da cronologia, do fato histórico. E assim, quando você está lidando com uma dinâmica de política pública, isso também é muito importante. As coisas têm os seus lugares na sociedade, sabe? Isso não te desqualifica, né? E nem torna essa situação, cara, menos importante socialmente, né? A partir da linha do tempo, você pode colocar algo além de discussão, assim. E às vezes eu vou te falar, assim, eu até me surpreendi com coisas que eu aprendi a partir da linha do tempo, porque tem uma forma de você organizar o pensamento que você sabe, assim, você organiza o pensamento e você também pensa outras coisas, né? E consegue transitar por essa, vamos lá, procurar aqui uma palavra que não desqualifique essa situação, né? Mas que você consegue ver as lacunas de uma forma mais clara, às vezes, sabe? A linha do tempo, ela por si só, ela te ensina sobre como a sociedade enxerga alguma coisa. E te permite olhar as lacunas disso. Então, eu sou super poliana nesse sentido. Porque eu acho realmente que a gente está numa situação agora que é uma situação de atenção, assim, que a gente tem que
se despir das nossas da nossa torre de cristal, né? A gente tem que sair da nossa torre de marfim, do intelectual, e chegar mais perto da sociedade também, sabe? E chegar mais perto da sociedade e, cara, e olhar para o outro, porque a gente não constrói conhecimento sem olhar para o outro e sem perceber como o outro, qual é o contexto do outro e como é que a gente faz para aquele conhecimento chegar ao outro. Ele não vem só da gente, sabe? Tamires levantou a mão. Pode falar, Jussara, que levantou a mão. A Tamires só bateu palminho, eu acho. Ah, bom. Eu acho que a Rosa tinha 2 perguntas, se não me engano, não era? Rosa? Tinha mais coisa aí, Rosa? Fala, Jussara, o outro não tem nada a ver agora. Eu estava aqui, né, me segurando, porque, na realidade, a intenção é de que os meninos falem, né, muito mais e coloquem suas questões, né, do que eu, mas foi difícil para mim, né, me conter, né, a partir de tudo que você está trazendo, Manu. Quero... Claro que positivamente. Positivamente, assim, né? A sua fala mexeu muito comigo, com as coisas que eu tenho pensado, né? E que eu discuto e que eu valorizo. Mas eu queria assim, fazer um comentário, primeiro, geral, e depois uma pergunta mais objetiva para você, né? Primeiro, sobre esse seu trabalho, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que vocês congelaram. Sei lá. Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Estão me ouvindo? A senhora travou. Travei? Agora sim, agora voltou. Então, primeiro um comentário geral, né? Assim, sobre o que você está trazendo, né? Essa sua trajetória que é super interessante, né? Que de uma interdisciplinaridade, né? De deslocamentos que te enriqueceram muito e que eu super acredito nisso, né? Eu acredito que esses deslocamentos eles nos enriquecem muitíssimo. Eu acho que a academia ela tem que caminhar cada vez mais para isso, né? E você falou muito bem, o nosso departamento ele é super aberto para essa interdisciplinaridade, né? Para dar essa liberdade toda para os nossos alunos, e isso é muito bom. E aí eu fiquei pensando, né, nisso que você falou da memória das empresas, né? E assim, reforçando mesmo o que você colocou, né, sobre ter aí nessa memória das empresas, né, algo que precisa ser muito valorizado e destacado, que é a intrínseca memória da empresa, que são as memórias das pessoas que fazem as empresas, né? O que é uma empresa, né, a não ser a memória daqueles que estão na empresa e que fazem a empresa. Então, isso constitui as empresas. E no quanto é enriquecedor para o historiador que está na academia, né, produzindo lá academicamente, não somente o historiador, mas o acadêmico de um modo geral, estar nesses espaços, né, estar aí aonde estão ocorrendo as práticas sociais. Porque eu não vejo como também, né, nós produzirmos um conhecimento acadêmico que seja um conhecimento, eu não sei nem muito bem como definir isso, mas assim, produzir um conhecimento acadêmico legítimo que não tenha essa interface, né, dinâmica com as práticas sociais. Né? Mesmo aquelas áreas, como as áreas mais que a gente pode colocar assim, como um pouco mais distantes, como da teoria, né? Pensamento mais teórico, mesmo elas, mesmo essas áreas. Então, eu queria reforçar isso, assim, dizer que é muito, muito interessante, né? Muito admirável essa sua trajetória, né? E eu acho que você está trazendo aí coisas muito reveladoras aqui para todos nós, né? Isso é muito legal. E uma pergunta assim, mais prática que eu queria fazer para você, um pouco mais objetiva, é com relação ao lugar, né, da formação dada na academia, né, para os historiadores, e não somente para os historiadores, né, para os professores de história, historiador, para o professor historiador, adorei você dizer aí essa coisa da licenciatura, né?
E a coisa da linha do tempo também, né? Como você conduziu essa reflexão sobre a linha do tempo, que é algo que eu sempre digo, nós temos que nos abrir para nos comunicar com os outros, né? Nós temos que nos comunicar com os outros, temos que nos fazer compreender. E essa não é uma atitude assim que a gente faça, que a gente tenha que fazer, como se fosse uma dádiva, alguma coisa que você está fazendo para ajudar outro, mas porque nós também somos ajudados nesse processo, como você bem colocou, né? Quando nós fazemos esses exercícios, nós também esclarecemos muitas coisas que nos ajudam muito na produção do nosso conhecimento acadêmico, né? Inclusive. Então, isso é muito legal. E como cada discurso tem aí o seu lugar, porque cada um tem o seu objetivo próprio, como é o discurso patrimonial, como é o discurso memorialístico, né? Então, como é o jornalístico, cada um tem o seu lugar. Então, sensacional isso tudo que você está colocando, eu só estou reforçando o que você já disse, né, Manu? Concordando com você. E aí, a minha questão mais objetiva é com relação à formação dada a esses profissionais, né, ao acadêmico, na academia, para atuação nesses espaços. Você acha, né, isso já foi um pouco colocado aqui, acho que foi o Brandon que tocou nesse ponto, você, né, no lugar que você está, tendo já transitado por tantas áreas, né, você considera que a academia hoje, eu quero que você comente, gostaria que você comentasse isso, ela fornece uma formação que prepare os historiadores, né, ou outro também, ou de outras áreas também, para atuar nesses espaços, assim, no campo profissional, de um modo geral? Eu acho que, no geral, não. Eu acho que os espaços são bastante restritos e, assim, eu olhei esses espaços com preconceito durante muito tempo também. Eu fui ensinada a isso, né? Eu entrei para a faculdade de História achando que ser intelectual da Torre de Marfim era uma coisa assim, né? Era isso. Assim, ou você é intelectual ou você trabalha, as duas coisas. Como se a atividade de docência, como a gente não está... como a gente também não se deixa levar, né, pelo pensamento da sociedade, né? O que a gente está vendo agora é isso, né? As pessoas entendendo que as pessoas das áreas de ciências humanas e sociais não trabalham. E, de alguma forma, isso está muito arraigado na gente, né? Isso é muito estrutural mesmo. Quando eu entrei na universidade era isso, né? Ou você desenvolve pesquisa e trabalha para si, ou você trabalha, né, para outrem. Eu vejo assim... Eu acho que há iniciativas, e há iniciativas muito legais. Eu acho que o PET é uma iniciativa dessa, desde que eu tive contato com o PET outras vezes, por intermédio do Parada, também na FGV, numa outra situação. Então, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que é recente, né? E isso é muito legal. Eu acho que esse próprio espaço de você dar voz a outras pessoas, a pessoas que fizeram outras coisas, para você olhar isso sem preconceito, né? Entender espaços para o historiador, espaços para o cientista social. Isso é uma coisa recente que eu acho que ainda é limitada e deveria ter mais. Assim. Eu acho muito importante que se desconstrua esse preconceito inicial que se tem sempre. Eu acho que a gente é formado na faculdade para fazer mestrado, doutorado e seguir a carreira acadêmica stricto sensu, ou para ser professor, né? Para ser professor de escola, e mesmo nessa cisão também há um olhar preconceituoso entre elas, né? E eu acho que, assim, a minha trajetória foi... assim, algumas dessas coisas foram escolha, outras foram, assim, a vida meio que foi me levando e eu fui transitando por aí, assim. Eu terminei o meu ciclo de pós-doutorado agora há pouco, eu quero entrar num outro agora, quero me manter ao lado da academia, produzindo conhecimento, me desafiando intelectualmente, fazendo produtos a partir disso, que não necessariamente precisam ser um artigo acadêmico, que podem ser um documentário, que podem ser um livro, que podem ser uma série de experiências. Eu quero continuar a fazer isso o tanto que minha vida me deixar, sabe? Eu não me vejo distante da academia.
Mas o meu perfil, por exemplo, é um perfil que não se encaixa muito bem na academia como ela é pensada agora. Assim. E a questão é, a academia como ela é pensada agora, ela já não existe para os alunos que virão. Assim, essa turma de alunos que está aqui não vai ter a academia que eu tive, nem a que você teve. Então, é urgente e fundamental preparar os alunos para o mundo de uma maneira não preconceituosa, de se entender, porque isso existe em outros lugares, né? Isso existe nos Estados Unidos, é assim, no Canadá é assim, em vários lugares da Europa são assim, outros não, outros também são bastante elitistas nesse sentido, né? Mas, assim, existem espaços na sociedade para atuação qualificada de historiadores, cientistas sociais, geógrafos, que envolvem conhecimento também, gente. Isso é produção de conhecimento, não é porque você trabalha para alguém que você não está produzindo conhecimento, né? E que isso te desqualifica enquanto profissional ou mesmo enquanto intelectual. Um preconceito muito que eu tinha era essa coisa de achar que jornalista não era intelectual, né? E esse meu trânsito por áreas variadas, inclusive áreas mais duras, como economia, direito, quando eu trabalhava na FGV, que eu tinha muito contato com essas áreas de conhecimento, me fez entender muito esses espaços, né? E até essa preocupação de olhar as condições de produção daqueles espaços para tentar dialogar com elas e não criar mundos. Eu acho que tudo que a gente não precisa no mundo agora é dividir mundos, né? Eu acho que a gente tem que achar justamente os pontos de contato, os pontos de convergência, porque eles existem, e o nosso país, a nossa área precisa disso, e assim, os jovens precisam disso, porque eu já não sei se eu toparia hoje em dia enfrentar um concurso de professor, né? Universitário, que é uma coisa cruel, é uma coisa, sabe, cansativa. E muitos dos meus colegas que terminaram o doutorado comigo sofrem muito com isso, estão tentando fazer concurso até hoje, e postos foram fechados, concursos foram interrompidos. Eu acho que quando vocês chegarem lá, tá tudo bem, tá, gente? A gente já vai ter passado por isso, o mundo vai estar melhor, mas fica a lição, o mundo vai estar melhor, mas fica a lição de que há outros caminhos, vocês podem fazer escolhas, há outros caminhos, há possibilidades, e essas possibilidades, não há demérito nisso, assim. Há espaços muito prolíficos em vários espaços da sociedade, e eles são importantes, porque é muito importante que haja pessoas contestadoras intelectualmente, que apresentem outras realidades nesses espaços institucionais convencionais também. A gente estava falando, uma coisa que eu sempre falo, quando nesses universos as pessoas falam, isso aqui é meu historiador, né? Memória, história, olha para trás, é passado, é velho. Não, mas isso já foi. E eu sempre falo, toda a questão é que a cada novo presente a gente olha o passado de uma outra forma e a gente descobre novas coisas no passado para poder olhar, né? Então, na verdade, assim, essa ideia de uma área de memória dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, um projeto de memória, de modo geral, ele nunca fica velho, porque você sempre pode olhar para o passado, a partir do presente, e ter novas análises e ver novas coisas. E sempre que eu falo isso, as pessoas ficam muito impressionadas, porque elas nunca pensaram nisso antes. E é isso que é uma coisa que para a gente é tão básica, convencional, banal, comum, né? Essa é a nossa primeira lição, né? Quando a gente entra na faculdade de História. Então, olha como é importante a gente oferecer essa visão para outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E assim, do mesmo modo, né? Do mesmo modo, para a gente também é muito importante. Se a gente vai fazer uma pesquisa e eu vou olhar a construção, a imprensa nos anos 60 no Brasil, eu tenho que entender como é que pensa o jornalista, quais são os critérios de produção do jornalista, como é que funciona o trabalho dele. Eu não posso olhar com o meu olhar de historiadora, mulher da Zona Sul do Rio de Janeiro no século XXI, não é? E estabelecer, impor o meu olhar sobre aquela situação. Então, eu tenho que entender. O nosso olhar de historiador ele é muito importante para a sociedade. E há lugar para ele em várias situações, assim. Eu sei que esses espaços, assim, eu estou falando isso como se fosse muito fácil, não é, né? Na verdade, esses espaços não são fechados, né?
há um preconceito muito grande também do contrário. Assim, eu sofri muito preconceito, sofro muito preconceito em uma série de situações, sou também desqualificada pela minha trajetória intelectual no mundo empresarial, né? Todo mundo acha, uau, caramba, tem doutorado, que bonito, mas na verdade há uma desqualificação disso como se você não fosse capaz de responder a prazos, trabalhar de uma forma ágil, ou fazer alguma coisa que seja objetiva e rápida, né? E pontual, sem fazer uma grande reflexão que conteste todas as situações. Mas, na verdade, não. Assim, na verdade, há pontos de contato. Eu espero que esses pontos sejam cada vez mais abertos a nós e que nós também nos abramos a eles, né? Muito bacana, Manu. Pessoal, alguém tem mais alguma questão para colocar? A questão da Rosa, Rosa, você quer que ela voltar tinha nessa mandado. questão? Na verdade, vai dar uma rebobinada no assunto. Que a Rosa pergunta sobre a sua formação em si. Como que foi os processos seletivos pelos quais você passou, de mestrado, doutorado? Como que foi escolher tema, elaborar projeto, escolher a orientação em si, se teve prova? Ela quer saber um pouquinho sobre essas questões mais práticas em si. Eu, na minha época, não tinha ENEM, ou tinha ENEM, mas eu não fiz ENEM. Eu fiz vestibular para entrar na PUC, eu fiz um processo seletivo de mestrado que envolveu prova e uma entrega de projeto, mas não era um projeto muito formal, era um projeto menor, intenção de pesquisa, né? Para o doutorado não tinha prova, era projeto, e eu não fui aprovada de primeira. Meu projeto não foi aceito na minha primeira tentativa e eu tentei no ano seguinte exatamente com o mesmo projeto. Eu não mudei uma linha e fui aceita e passei, eu acho que passei assim, em quarto lugar, uma coisa assim, ou quarto ou quinto lugar. Então, para vocês verem também como existe toda uma dinâmica do acaso, assim, porque se você não tem uma prova e você está submetendo um projeto, isso também tem a ver com a banca. Não quer dizer que a sua ideia seja ruim, tem a ver com o momento, o que é o interesse daquela banca naquele momento, o que o departamento está pensando em produzir daí para frente. É uma série de fatores que você não controla, né? Isso é muito importante porque, assim, é muito importante a gente estar preparado para os nãos que a gente vai receber na vida, assim. E eu acho que a gente acumula muito mais nãos do que sim. Então, eu acho que a gente tem que sempre entender como esse não vai te fazer melhorar alguma coisa ou não, como foi o caso do meu projeto de doutorado. Eu queria estudar aquilo e eu mantive aquilo, assim. É isso que eu quero estudar, tudo bem, vamos lá, vamos tentar de novo. E deu certo. Sobre processos seletivos, você quer saber também esses processos seletivos de empresa? Era só do mestrado mesmo, porque está no horizonte. Melhor. Então, mestrado foi isso, foi uma prova, eu parei tudo durante um mês, estudei que nem uma louca, passei na prova, fui para uma entrevista e eu vou contar uma coisa para vocês que a Jussara não pode contar como professora. Que a entrevista sempre vai ter uma pessoa que vai te colocar contra a parede. Faz parte da formação também. Faz parte da formação de fazer perguntas críticas. E a questão ali não é só a resposta certa ou errada que você dá para aquela pergunta, mas é como você responde, como você encara aquela inquisição, né? Aquela inquirição. Mas, assim, pode ficar tranquila, Rosa, vai dar tudo certo. Esse aí não, essa vai ser a parte mais tranquila do seu caminho. O problema começa quando você começa. Eu queria colocar mais uma questão, se ninguém tiver algo mais a dizer. Então, eu vou lá. O professor Ilmar, né, de Matos, que a gente lê muito na graduação, ele tem uma frase que ele diz que o professor ele é um traidor, né? Ele é aquele que tem que saber trair o conhecimento acadêmico, né, e produzir um novo a partir dele, que é aquele conhecimento da sala de aula que parte de necessidades próprias. O exemplo da Rosa eu achei muito interessante, porque mostra que não só o professor é um traidor, o pesquisador também precisa ser, né? Porque ele precisa ser capaz de levar o conhecimento que ele está produzindo para o mundo, que não está isolado nessa bolha da universidade.
E aqui no PET a gente está desenvolvendo um projeto que é a produção de livros didáticos, né, material didático para a escola, a partir do nosso trabalho de pesquisa de memória de patrimônio. Então, dialoga bastante nessa dimensão não vou dizer de uma tradução, mas de transformar um conhecimento em outro. E isso dialoga bastante com a questão da história pública, né? Você falou sobre o seu trabalho tanto na Globo quanto na White Martins. Por mais que esteja saindo da academia, ele sai a partir dessa dimensão da história pública. O Memória Globo tem um site, né? Isso muita coisa é divulgada na internet. A White Martins, como você falou, vai produzir um centro de memória. Eu queria saber como você se relaciona com essa dimensão da história pública, que também é algo muito recente, é um debate muito recente, né? E eu queria saber como você se relaciona com isso, como você se insere dentro dessa questão da história pública e da digital, de certa forma, né? Porque hoje as mídias digitais são muito importantes na transmissão desse conhecimento, tanto na White Martins quanto na Globo. Eu acho que você passa por isso. Eu vou só fazer um parênteses aqui, que o Wilmar foi um dos professores mais generosos que eu tive na minha vida, assim. Ele é de uma generosidade absolutamente ímpar, assim. E é isso, assim, né? Como um grande intelectual, tinha um olhar tão apurado, e como o trabalho dele de professor era muito mais talvez mais importante para ele mesmo, né? Assim, na fala dele, do que esse papel do intelectual pelo qual ele se tornou conhecido. Assim. Isso realmente é uma lição. Pois assim, eu acho que a FGV ela tem um grupo de pesquisa agora. Não sei se é exatamente um grupo, mas tem uma área que está estudando modernidade, histórias digitais, né? Modernidades digitais, assim. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade em entrar nesse negócio. No entanto, eu acho que toda a história que a gente faz nesses lugares, nessas instituições, ela se quer pública, né? Ela é uma história pública, isso é absolutamente fundamental, e novamente isso tem que ser lido com crítica, né? Isso tem sempre que ser analisado com crítica, analisado no seu contexto. Eu acho que, assim, como eu falei no início, todos esses espaços produzem conhecimento, estão produzindo conhecimento, né? Mas o conhecimento que eles produzem não necessariamente é o conhecimento que eles mostram produzir, né? Eu acho que o mais importante conhecimento que eles produzem é o conhecimento que a gente consegue contextualizar dentro das propostas políticas desses lugares, né? Políticas no sentido de públicas mesmo, né? Desses lugares e desses espaços. Na White Martins a gente vai fazer um centro de memória. Esse centro de memória, ele está alocado dentro de uma planta, né, na Reduc. Ele não será aberto ao público, ele será voltado para os funcionários, até por causa do local dele, e isso é uma discussão entre a gente lá, né? Poxa, a gente vai fazer um centro de memória, mas um centro de memória que só serve à instituição? Por que isso? Qual o sentido? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai abrir o espaço para o público entrar lá? E são pensadas várias estratégias para poder minimizar essa situação, né? Como, por exemplo, a abertura, acesso às escolas públicas, fazer visitas, fazer em momentos específicos do ano, associado a discussões, as mais variadas que possam existir, fazer exposições específicas, trazer pessoas lá para dentro. Mas é isso, assim, né? São espaços que são restritos. Então, são sempre limitados e serão sempre limitados, né? No caso da Globo, a coisa fica um pouco mais fácil, porque a Globo tem um site, a Globo tem um site, e esse site é pensado como uma espécie de um dicionário. Existem verbetes, né? A gente chama de verbetes, mas são páginas específicas para contar a história de cada um desses produtos que a Globo fez ao longo dos seus 55 anos, né? É óbvio que tem lacunas,
mas lá realmente tem muita coisa. E mais do que isso, a cada entrevista de história oral que a gente faz com o profissional, a gente faz um perfil profissional, um perfil daquela pessoa, né? E o perfil é levado, assim, para esse perfil a gente leva em consideração o que a pessoa valoriza naquela trajetória dela, né? O que ela nos conta, né? Aquilo que ela dá valor, né? Aquilo que ela entende como significativo para contar para a construção da identidade dela e de uma identidade profissional. Ela tem vários vieses aí, né? Então, a gente faz esse perfil que relaciona a trajetória pessoal com a trajetória profissional nessas pessoas, e a gente conta a história desses produtos, né? O foco que a gente costuma dar é isso, foco na trajetória profissional e nos bastidores, quando a gente está lidando não com as pessoas, mas com os produtos e produções, nos bastidores daquela produção, no sentido de que na forma de fazer, no conhecimento, na forma de trabalho, nas técnicas envolvidas, de forma que aquilo possa contar à sociedade esse mundo do trabalho, e são mundos de trabalho muito específicos, tá? Essa ideia do mundo do trabalho, essa ideia é minha, eu que analiso dessa forma, tá? Mas, assim, o mundo de produção de uma novela nos anos 70, ele leva em conta uma série de técnicas, uma série de conhecimentos, uma série de formas de produção que não necessariamente existem mais, que mudaram ao longo do tempo, umas formas de saber e de fazer que serão perdidas, algumas já foram perdidas, né? Técnicas e formas de saber e fazer que foram perdidas e que serão perdidas. Então, eu acho que o registro disso, o não deixar que se perca de alguma forma, o permitir o acesso para que outras pessoas vejam isso e possam construir alguma coisa a partir daí, possam ter novas ideias, é uma dimensão pública muito importante, né? Agora, isso, né? Isso está mediado por uma instituição, isso está... os arquivos não são inteiramente abertos, né? As entrevistas de memória oral, elas não são públicas, elas são dadas elas ficam dentro de um acervo, elas não vão a público, que vai a público muito tempo depois, vai a público encaixado nessas produções para contar essas pequenas histórias. Mas essa dimensão ela é levada em consideração sempre que você está... Eu acho que nenhuma instituição ela vai fazer um projeto desse, ou ela vai se interessar por isso, se ela não quer, de alguma forma, fixar um lugar na sociedade, né? Essas iniciativas, elas são iniciativas, assim, para usar um jargão absolutamente empresarial, contemporâneo, mais distante da academia possível, elas são iniciativas de marca, né? Elas estão construindo uma marca. A questão, assim, essa marca ela pode servir ao mercado financeiro ou ela pode servir a questões mais amplas. Ela pode se entender como parte importante da cultura de uma sociedade, ela pode se entender como parte importante de uma história, de um saber. E isso vai variar de instituição para instituição. Exatamente. Manu, muito legal ter você aqui com a gente hoje. As meninas querem fazer mais alguma consideração? Professora Jussara, alguém tem mais alguma coisa? A consideração que eu tenho a fazer é só agradecer mesmo, viu, Manu? Foi excelente. Nossa, adorei. Também aprendi muito aqui com você. Eu tenho um filho que ele trabalha na Globo também, né? Trabalha lá na... Agora, ele era do entretenimento, agora está numa outra área lá, nos bastidores, né? Ele é jornalista também. E ele agora, recentemente, foi aprovado no mestrado, né? Aqui na UERJ, mas ele começou e teve muita dificuldade, justamente por conta de algo que você mencionou aí, né? Porque ele sentiu muita dificuldade assim, na linguagem acadêmica, né? Em relacionar a linguagem acadêmica com as demandas que ele tem no ambiente profissional. Então, ele falou assim, mãe, são linguagens completamente diferentes. São ritmos diferentes. E eu não sei, né? Até que ponto isso, assim, quer dizer, eu acho que isso deve ser transposto em alguma medida, né? E fiquei aqui pensando, enquanto você estava colocando aqui nos currículos Lattes, nos nossos currículos Lattes, né? Essa coisa horrorosa que a gente aprende a ter que alimentar, né? E fiquei pensando, gente, eu acho que nós temos que pensar numa outra maneira, né? Ainda que mantendo o currículo Lattes,
mas numa outra forma, né, de construir uma apresentação para o mercado de trabalho, né, para esse mercado de trabalho, que não é só a academia, né? Tem muita coisa aí. Né? E também fiquei pensando no quanto esse discurso que está aí posto agora na sociedade, de desvalorização, né, do conhecimento científico, acadêmico, não provém, em grande medida, né, ou não é culpa, em grande medida, da própria academia. Né? Nesse sentido do excesso de especialização e do voltar-se a si mesma, né? E assim, na verdade, é um contexto muito mais amplo, é óbvio, porque você tem que fazer isso porque as dinâmicas de financiamento são feitas dessa forma, então você obedece a elas, mas é uma coisa, assim, eu não sei se eu cheguei a citar o nome do filósofo que eu estudo, é o Willem Flusser. E o Flusser fala muito dessa coisa da mecanização da vida, né? É isso, a gente começa a servir ao sistema. A gente entra numa roda, num espiral, que, na verdade, depois a gente não sabe. Acho que grande parte da atividade acadêmica é ficar preenchendo esses sistemas e fazendo essas coisas que não são nada intelectuais, né? Então, nesse sentido, são altamente burocráticas. Nesse sentido, não se distancia tanto de uma realidade de uma empresa, né? Não se distancia. Exatamente. Mas fala para o seu filho para ele não desistir, não, tá? Eu falo sempre. Ele agora, eu me lembrei, ele está trabalhando numa parte lá, que eu não sei exatamente como a denominação assim, mais técnica, mas ele trabalha com... faz trabalha com os produtos, né? Com a divulgação de produtos, é uma coisa assim. Deve estar na comunicação. É essa parte aí. Então, trabalha com algumas empresas também, né? Fala para ele que eu entendo ele, que eu me compadeço. Ok. Então, muito obrigada, Manu. Nossa, sensacional. Muito obrigada, Jussara. Muito obrigada, meninas. Ariel, Ellen, Bruna, especialmente. Até amanhã. E obrigada a todo mundo por estar aqui ouvindo e conversando. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Então, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Até breve.